Bom, pessoal, como eu tinha falado para vocês, só faltava agora a nossa aula sobre divisão, né? Se aparecer alguns áudios estranhos, né? Porque eu não estou gravando em casa, eu estou na casa aqui de minha mãe, e eu vou tentar fazer a nossa aula o mais sucinta possível em relação, né? Então, em relação a isso, né? Como todas as operações, a gente vai tentar dividir em duas partes. A primeira parte é quando for em relação à divisão, quando os racionais forem fracionários, e a segunda parte é com em relação à divisão for os racionais forem decimais, tá bom? Eu vou só adicionar aqui uma página para a gente ver bonitinho como é que isso acontece. Então, quando for fracionário, vai ser bem simples, né? Eu vou só fazer um exemplo de cada para a nossa aula ficar bem pocket, vamos dizer assim, bem simples. Então, vou colocar aqui, por exemplo, mais 3 oitavos dividido por menos 4 quintos, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiramente, sempre, né, ou multiplicação e divisão, a gente vai fazer a relação de sinal. Então, mais por menos, sinais diferentes, resultado negativo. É, na divisão, o que que a gente vai fazer? A gente vai tentar encaixar, ver quantas vezes daquela fração encaixam dentro da outra. Isso não é tão bacana. Então a gente vai usar de um artifício que vai ser bem simples, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai conservar a primeira fração, ou seja, essa que vem aqui à esquerda, e nós vamos multiplicar pela inversa da segunda. Então, o resultado vai ser dado por um produto. Então, a gente vai conservar a primeira e multiplicar por essa segunda aqui, invertida. Ou seja, vai mudar a posição do numerador e do denominador. O que estava em cima vai para baixo e o que estava embaixo vai para cima. Então, é só fazer esse produto aí. 3 vezes 5, 15. E 8 vezes 4 dá 32, né? Então, nosso resultado aqui vai ser 15 sobre 32. Se houver a necessidade de simplificação, simplifica, se não, como é o nosso caso aqui, pronto, está feito a nossa divisão, né? De um jeito bem simples, né? A divisão entre frações. Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. É só isso mesmo, tá, pessoal? Vamos aqui pegar mais um. Menos 2 sétimos dividido por menos 8 quintos, tá certo? Vou fazer do mesmo jeito. Primeiro, relação de sinal, menos por menos mais. E aí, a primeira fração a gente vai repetir, 2 sétimos, e vamos multiplicar pela segunda fração invertida. Então, 5 oitavos. Então, o 5 sobe e o 8 desce. E multiplica. 2 vezes 5, 10. 7 vezes 8, 7 vezes 8 dá 56. Como 56 e 10? 56 e 10 tem um divisor em comum, então dá para a gente simplificar. Dá para simplificar aí por 2. Então vai ficar 5 em cima e embaixo dá 28. Então nosso resultado aqui é 5,28 avos. Então essa é a nossa respostinha, certo? Bem de boa, né? A divisão com números racionais fracionários. Para ser bem rápido, tá vendo? Nossa aula aqui não vai dar nem 10 minutinhos para vocês. Agora, vamos para a divisão com números decimais, tá certo? Então, com números decimais, vai ser também tranquila, porém, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho do que com os números racionais fracionários. Então, vamos lá. Se eu pegar mais 2,4 e tentar dividir, né, por menos 0,3, tá certo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, assim como todas as outras. Primeiro, nós vamos fazer a relação de sinal. Mais por menos dá menos. Segunda coisa, igualar a quantidade de algarismo depois da vírgula. Nesse caso, 2,4 e 0,3 tem a quantidade igual de algarismo pós-vírgula, né? Ó, aqui tem um e aqui tem um algarismo. Então,
Na hora que a gente for armar, se não tiver, a gente vai completar com zeros. Mas nesse caso que tem, a gente não vai fazer nada e nós vamos fazer a divisão ignorando a vírgula, tá certo? Então a gente vai considerar aqui como sendo 24 e no outro a gente vai considerar como sendo 3 e vamos fazer a divisão. Então 24 dividido por 3 aqui para dar cabe um 8. 8 vezes 3, 24. Resultado zero. Então quer dizer que aqui o resultado é menos 8. É só isso, gente. Certo? Ó, vou fazer mais uma vez aqui, ó. Menos 7,5 é 52, tá? Dividido por menos 0,5, tá certo? Então, primeiro faz a relação de sinal. Menos por menos, mais. Aí você diz, ó, o 7,52 tem duas casas pós-vírgula. Já o 5, 0,5 só tem uma. Então eu preciso igualar isso. Quando eu igualo aqui, vai ficar 0,50. Pronto, beleza. Depois que eu igualei esse 0,50, o que é que eu vou fazer? Agora, nesse caso especificamente, né? Eu vou pegar e fazer a divisão sem a vírgula. Vou pegar 752 e dividir por 50, certo? Aí eu faço a divisão. Aqui dá 1, 50, sobra 25. Desce o 2, dá 5, que dá 250. Sobra 2. Aí, como a gente já aprendeu, coloca o zero, põe a vírgula, vai dar zero, dá zero, sobra 20. Coloca outro zero, dá 4, que dá 200, sobra zero. Fechou a nossa continha, 15,04. Belezinha? Tá vendo aí? Bem rapidinho a nossa divisão. Agora é suficiente para a gente fazer todos os exercícios. Eu espero que tenha ficado simples. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá bom? Valeu, gente. Até a próxima.